Agora nós vamos fazer as patas dianteira. Elas têm essa parte com menos carreiras de volta e com menos pontos também. A altura aqui, vamos fazer a mesma receita da pata traseira até a número 20, deixa eu dar uma olhada aqui, até número 23. Até a altura de número 23 da carreira, será a mesma receita da pata traseira. Só muda essa parte aqui. Então, eu já fiz aqui, para adiantar. Aqui já tá pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Então, aqui nós vamos fazer de início com 12 pontos. Essa é a dianteira. Então, vamos fazer aqui os 12 pontos para nós voltar fazendo 12 pontos. Fiz aqui os 12 pontos baixos. Agora, daqui nós vamos voltar fazendo os 12 pontos baixos. Então, fizemos uma carreira e vamos fazer mais 3. No total, são 4 carreiras de 12 pontos de ida e volta. Então, vamos fazer aqui. Fiz aqui 4 carreiras de ida e volta, de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a última carreira e vamos diminuir um ponto de cada lado e vamos ficar com 10 pontos. Então, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, nós vamos diminuir esses 2 que sobraram. Opa, escapou. Então, nós puxamos aqui o fio e vamos aqui para finalizar nesse último aqui, que ficou apertadinho. Vamos tirar os 3 aqui, fazer um ponto para não soltar, e vamos cortar aqui o fio, deixando um bom pedaço para costura aí. Também já tá pronto a pata dianteira. Lembrando que precisamos ter 2 prontas. Agora, também já dá para colocar enchimento. Antes de colocar o enchimento, não esquecendo que precisamos usar uma base aqui embaixo. Pode ser uma tampinha ou até cortar um papelão, um plástico para pôr, precisa dessa base. E eu coloquei uma tampinha assim, essa é uma tampinha de leite. Então, agora nós podemos colocar já um tanto de enchimento. Depois, quando for costurar, se faltar, coloca mais. Então, as patas estão prontas.
as traseiras e as dianteiras. As duas também. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui que dá a tromba do elefante. Eu fiz nessa cor aqui, porque eu faço primeiro para tirar a receita. Então, nós vamos fazer 7 pontos no anel mágico. Então, vamos fazer aqui 7 pontos. Já fiz aqui os 7 pontos no anel mágico, agora nós vamos fechar o anel mágico e na segunda carreira nós vamos fazer apenas a laçada de trás. Então, nós vamos fazer desses 7 pontos, fazendo a laçada de trás. Então, vamos fazer aqui a laçada de trás, dos 7 pontos. Então, fiz aqui a segunda carreira, pegando a laçada de trás. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre esses 7 pontos. Vamos fazer normal agora. Agora, nós fazemos o primeiro ponto e já vamos ter que colocar uma marcação. Então, vamos colocar aqui uma marcação. E vamos fazer as 4 carreiras. Nós fizemos 2, então, vamos ler, é da 3 até a 6, nós vamos fazer aqui ponto sobre ponto, dá um total de 4 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nos dar continuidade. Fiz aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, antes de nós continuar, nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui na ponta. Vai bem pouquinho. É só na pontinha. Nós vamos deixar uma parte aqui sem enchimento, para poder virar aqui. Depois, quando nós fizermos pra frente, nós seguramos aqui e vamos enchendo daí de fibra. Então, vamos colocar, antes de continuar, vamos colocar esse pouquinho aqui de enchimento. Agora, nós vamos para a 7ª carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 9 pontos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos. 2 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Novamente, nós fazemos 1 ponto, 2 pontos e 1 aumento. Vai sobrar aqui apenas 1 ponto. Esse nós fazemos separado. Agora, na 8ª carreira, nós vamos fazer pontos sobre pontos. São 9 pontos que nós temos ao redor da peça. Então, vamos fazer essa carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 9. Nós vamos fazer aqui
2 pontos e um aumento, e vamos ficar com 12 pontos. Nós vamos aumentar 3 pontos. 2 pontos. E agora um aumento. Dois pontos e o segundo aumento. Aqui nós vamos fazer 2 pontos novamente. E agora o último aumento, aqui deu certinho. Então, aqui nós temos 12 pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número 10, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos para a carreira de número 11, e nesta carreira nós vamos fazer 2 pontos e um aumento, e vamos ficar com 16 pontos. Agora, nós vamos aumentar 4 pontos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos e um aumento até o final da carreira. Aqui fiz o segundo aumento. Vamos fazer novamente 1 ponto, 2 pontos. Finalizei a carreira de número 11. A número 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós temos 16 pontos ao redor da peça. Então, vamos fazer esta carreira de ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira de número 12, nós vamos para número 13. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta novamente. Nós vamos ficar com 21 pontos. 2 pontos, um aumento. Agora, novamente, 1 ponto, 2 pontos. Um aumento, que é o segundo aumento. Um ponto, 2 pontos e o terceiro aumento. Um ponto, 2 pontos, o quarto aumento. Um ponto, 2 pontos e o quinto aumento. Aqui sobrou apenas um ponto que nós vamos fazer sozinho. Agora, nós vamos fazer da 14 até a 16, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 3 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Agora, nós vamos para a carreira de número 17 e nós vamos fazer nessa carreira 3 aumentos. Nós vamos fazer 6 pontos e um aumento por 3 vezes, e vamos ficar com 24 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e o primeiro aumento.
Fazemos novamente 6 pontos. Cinco pontos, 6 pontos. Opa! Aqui 6 pontos. E o segundo aumento. Vamos fazer mais 6 pontos e finalizar com aumento. Finalizei aqui a carreira de número 17, agora da 18 até a 20 nós vamos fazer ponto sobre ponto, vai dar um total de 3 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a carreira de número 21. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos. Então, nós vamos fazer dessa maneira: 3 pontos e um aumento. Eu já fiz aqui o primeiro aumento. Nós vamos ter 6 aumentos. 2 pontos, 3 pontos e o segundo aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos. O terceiro aumento. E assim vamos até o final. Finalizei a carreira de número 21 e temos 30 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para 22 e nesta carreira nós vamos fazer 4 pontos e um aumento e vamos ficar com 36 pontos. Então, até o final será de 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Fiz 4 pontos, agora um aumento. Ele vai dar em cima dos aumentos agora. Então, até o final será dessa maneira. Vou finalizar aqui a minha carreira e volto para nós dar continuidade. Ó, já cheguei no segundo aumento, que deu bem aqui em cima do aumento. Finalizei aqui a carreira de número 22 e temos 36 pontos ao redor da peça. Agora, na 23, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento e vamos ficar com 42 pontos. Agora, será 5 pontos e um aumento. 3 pontos, 4, 5. Novamente, vai dar em cima do aumento. Então, vai ser dessa maneira essa carreira de número 23. 5 pontos e um aumento até o final. Vamos ficar com 42 pontos. Eu já fiz um aumento, tô indo para o segundo aumento. 4 pontos, 5, agora o segundo aumento. Vou finalizar essa carreira e volto para nós dar continuidade. Finalizei aqui a carreira de número 23 e temos 42 pontos ao redor da peça. Agora, nós já vamos fazer 22 pontos aqui. Eu já marquei aonde vai dar e depois nós já começamos a fazer de ida e volta. Então, vamos fazer primeiramente os 22 pontos. Eu vou fazer aqui os 22 pontos.
E volto para nós continuar fazendo. Logo nós terminamos já o focinho, ou o trombo, como queira. Vim fazendo aqui até dar os 22 pontos. Agora, nós vamos voltar fazendo 9 pontos. Aqui eu não faço correntinha, mas quem tem o costume de fazer, pode fazer a correntinha para dar o primeiro ponto. Eu já venho aqui no primeiro e volto fazendo os 9 pontos. 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Agora, daqui nós vamos voltar fazendo os 9 pontos. Então, vamos fazer essa carreira novamente, fazendo ponto sobre ponto dos 9 pontos. Oito pontos e o último aqui, ó, 9 pontos. Fazemos mais uma carreira de 9 pontos, voltando, mais uma. Finalizei aqui a carreira, então, nós fizemos 3 carreiras depois que nós fomos daqui. Nós fomos aqui, daí fizemos 1, 2, 3. Agora, aqui nós vamos aumentar 2 pontos de cada lado, nós temos 9, vamos ficar com 13. Então, aqui, no primeiro, já vamos fazer 2 pontos. No segundo, nós vamos fazer 2 pontos. Então, nós vamos aumentar 4 pontos. 2 em cada ponta. 2 aqui e 2 aqui. Agora, nós fazemos 1 ponto, 2, 3 pontos, 4, 5 pontos. E agora, esses 2 que sobraram, nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base. 2 pontos e no último também 2 pontos. Então, aqui nós ficamos com 13 pontos. Agora, desses 13 pontos, nós vamos fazer novamente 3 carreiras. Então, nós vamos pra lá, voltamos e vamos novamente. Então, fiz a primeira carreira dos 13 pontos. Agora, nós voltamos e vamos para a segunda carreira dos 13 pontos. Então, vamos fazer essa carreira e mais uma. Nós vamos e daí voltamos, já vamos para a próxima. Finalizei aqui a segunda carreira dos 13 pontos, agora nós vamos para a última carreira, terceira e última, vamos fazer os 13 pontos. Então, vamos fazer aqui 13 pontos. Finalizei aqui a terceira carreira, agora nós vamos para a próxima. Nesta carreira, nós vamos fazer diminuir 1 ponto de cada lado. Nós temos 13, vamos ficar com 11. Então, eu sempre faço esse primeiro aqui,
Agora, eu vou pular esse aqui e venho pro segundo. Aqui já diminui um ponto. Então, vamos fazer aqui até o final. Cheguei aqui, agora faltando 2 pontos, nós vamos fazer apenas um. Dessa maneira, puxamos o fio, puxamos novamente e agora fechamos. Agora, nós vamos voltar diminuindo 2 pontos diminuindo um ponto de cada lado, vamos ficar com 9. Nesta carreira, nós temos 11. Então, novamente, eu não faço esse primeiro e já vou pro segundo, para dar 9 pontos. 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, chegamos do fazer, falta 2, nós puxamos o fio e fechamos. Então, aqui temos 9 pontos baixos. Desses 9 pontos baixos, nós vamos fazer 4 carreiras agora. Então, vamos fazer aqui 4 carreiras dos 9 pontos baixos. Eu vou fazer essas 4 carreiras e volto para nós dar continuidade. Fiz aqui as 4 carreiras desses 9 pontos. Agora, nessa carreira, nós vamos diminuir um ponto de cada lado e vamos ficar com 7 pontos. Então, vamos fazer aqui 2 pontos, 3, 4, 5 e 6. Agora, esses 2 últimos, nós vamos diminuir daqui, deixando em um ponto. Vamos novamente diminuir 2 pontos de cada lado. Então, eu não faço esse primeiro, vou para esse aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, esses 2 últimos, nós vamos fazer apenas um ponto. Então, aqui deu 5 pontos. Nesses 5 pontos, nós vamos fazer 2 carreiras. Nós vamos e voltamos. Aqui, apenas 2 carreiras. Então, vamos fazer aqui já a primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, agora, mais 5 pontos para finalizar. 2, 3, 4 e 5. O último sempre fica um pouco apertado para fazer, mas nós precisamos fazer esse último aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Vamos ver se dá pra fazer aqui. O último ponto. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e cortar. Que já tá pronto. Não vamos deixar fio pra costura, porque nós vamos começar costurando embaixo, então, a gente vai colocar fio na agulha pra costurar. Que não precisa deixar fio na agulha. Fio é de espé. E tá pronto o focinho.
Vamos colocar agora um pouco de enchimento, depois quando for costurar na cabeça a gente coloca mais. Aqui como que nós vamos pôr o enchimento. Eu coloquei um pouquinho aqui nessa parte, agora nós vamos segurar aqui pra colocar enchimento. Pra não ir nessa, aonde eu tô segurando aqui com a mão. Pra ver se nós conseguimos entortar um pouquinho a ponta. Então, assim já tá bom. Depois que vai colocando, for costurar, vai colocando. Que aqui nessa parte vai um pouquinho também. Ó, aí a gente consegue dar uma leve inclinada pra baixo ou pra cima. Então, tá pronta a tromba do elefante. Agora, nós vamos fazer a orelha do elefante. Então, para começar, nós vamos colocar 7 pontos baixos no anel mágico. Nós vamos fechar o anel, mas não vamos fazer circular. Nós vamos fazer as carreiras de ida e volta. Então, aqui nós vamos fechar. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto e 5 aumentos de sequência e finalizamos com um ponto. Então, aqui nós fazemos o primeiro ponto e 5 sequência de aumento. Fiz o primeiro aumento, vou pro segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto e último aumento aqui. Sobrou um ponto para finalizar. E aqui nesta carreira nós ficamos com 12 pontos. Agora nós voltamos, vamos para a terceira carreira. E nesta carreira nós vamos fazer 2 pontos de início, um ponto, 2 pontos. Vamos fazer um aumento. Agora, nós fazemos um ponto, um aumento. Um ponto. E o terceiro aumento. Nós vamos ter 4 aumentos nessa carreira. Um ponto. O quarto aumento. Opa. Que é o último aumento. Vamos fazer aqui o último aumento. E nós finalizamos a carreira com 3 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 16 pontos. Um ponto. 2 pontos. E o último aqui, que é mais difícil. 3 pontos. Agora, vamos para a quarta carreira. Agora, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por 5 vezes. Vai sobrar um ponto para finalizar. 2 pontos. E já faço aqui o primeiro aumento. Nós vamos ter 5 aumentos. Agora, novamente, 2 pontos. 1, 2 pontos. E o terceiro aumento. 1,
2. Vamos fazer um ponto, 2 pontos e o quarto aumento. Vamos pro quinto aumento. Vai sobrar mais que um ponto daí. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, vamos pro quarto aumento, então. 1, 2, 3. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Tá, vamos pro quarto aumento. Então, vamos fazer aqui 2 pontos. O primeiro, o segundo. Agora sim é o quarto aumento. Vamos fazer um ponto, 2 pontos e quinto aumento. Então, aqui tá certo. Eu tinha contado um a mais. E finalizamos com um ponto baixo. Aqui nós ficamos com 21 pontos. Vamos agora para a quinta carreira. Nesta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por 6 vezes. E vamos finalizar com 3 pontos baixos. Então, eu já vou fazer aqui o primeiro aumento. E assim nós vamos fazendo 2 pontos e um aumento. Fiz o segundo aumento, agora 2 pontos. No terceiro aumento. Vou fazer aqui mais 3 aumentos e volto para finalizar. Fiz aqui os aumentos que faltavam e sobrou 3 pontos. Então, nós finalizamos aqui com 3 pontos. Um ponto. 2, 3 pontos. Agora, nós vamos para a sexta carreira. Nós vamos fazer na sexta carreira 2 pontos e um aumento, agora por 8 vezes. Vamos finalizar com 2 pontos. Fiz aqui 2 pontos, fazer o primeiro aumento. Então, vamos fazer essa carreira 2 pontos e um aumento. 2 pontos, um aumento. Agora é por 8 vezes os aumentos. 1 ponto, 2 pontos, um aumento. Vou finalizar aqui os aumentos e volto para terminar a carreira. Finalizei aqui os aumentos. Eu falei que finalizava com 2 pontos, mas sobrou 3 pontos. Tá certo? Eu que errei na conta que sobraria 2 pontos sozinho. Então, fiz o último aumento aqui. E agora, eu faço sozinho os 3 pontos para finalizar a carreira. Nesta carreira, nós temos 35 pontos. A anterior, tínhamos 27. Então, 35 nessa carreira. Agora, nós vamos para a sétima carreira. Nesta carreira, nós vamos diminuir 2 pontos de cada lado. Então, aqui eu diminuo
um ponto, ó, aqui já diminui um ponto. E vou diminuir aqui o segundo ponto. Opa. Então, aqui eu diminuí 2 pontos. Agora, nós vamos fazer 11 pontos. 1, 2. Vou fazer os 11 pontos, já volto. Fiz aqui os 11 pontos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos. Então, são 4 aumentos de sequência. Fiz aqui o primeiro, faço o segundo, vou finalizar aqui os aumentos e volto. Então, já fiz aqui os 4 aumentos de sequência. Agora, nós vamos fazer 12 pontos baixos e 2 diminuição. Então, vamos fazer aqui os 12 pontos baixos. Fiz aqui os 12 pontos baixos e restam 4 pontos. Agora, nós vamos diminuir. Precisamos diminuir 2 pontos aqui no final. Agora, nós vamos para a carreira de número 8. Agora, nós vamos fazer aqui uma diminuição. Então, em vez de eu fazer o primeiro ponto, eu deixo o primeiro e vou fazer no segundo. Agora, depois de diminuir esse ponto, nós vamos fazer 8 pontos para começar a fazer o primeiro aumento. Então, vamos lá. Contamos daqui, não contamos aquele que nós fizemos diminuído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Agora, nós vamos fazer o primeiro aumento. Aqui nós vamos fazer 3 aumentos. Então, fizemos o primeiro. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos para o segundo aumento. 3 pontos, 4, 5 e 6 pontos. Agora, nós fazemos o segundo aumento. Fazemos agora novamente 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o último aumento. Então, temos 3 aumentos nessa carreira. Vamos fazer pontos baixos até aqui, porque vamos diminuir aqui no final, faltando 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Então, aqui sobrou os 2 da ponta que nós vamos diminuir. Agora, vamos para a carreira de número 9, e nessa carreira nós vamos fazer ponto sobre ponto.
nós precisamos ter 36 pontos nesta carreira. Então, vamos fazer esses 36 pontos de ponto sobre ponto. Eu vou finalizar essa carreira aqui, que é só de ponto sobre ponto, e volto para nós dar continuidade. Fiz aqui a carreira de ponto sobre ponto e temos 36 pontos. Agora, nós vamos para a 10ª carreira e nesta carreira nós vamos fazer 5 pontos e um aumento por toda a carreira. Nós vamos ficar com 42 pontos. 2, 3, 4 e 5 pontos. Vou fazer agora o primeiro aumento. Nós vamos ter 6, então faltam 5 aumentos. Vou fazer aqui a minha carreira de aumentos e volto para nós dar continuidade. Quatro pontos, 5 pontos e o segundo aumento. Então, faltam agora 4 aumentos. Vou finalizar a carreira e já volto. Finalizei aqui a 10ª carreira e temos 42 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para a carreira de número 11. Nesta carreira, nós vamos fazer ponto caranguejo. Então, como que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos fazer uma correntinha e vamos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nós vamos fazer para trás. Então, aqui nós vamos trabalhar fazendo os pontos para trás. Ó, nós pegamos aqui atrás para fazer o ponto. Que esse é o ponto caranguejo. Então, cada ponto de base aqui nós vamos fazer para trás. Até o final, nós vamos fazendo dessa maneira. Vai ficando assim. Fica todo ele assim, ó. Então, vou fazer mais uns pontos. Ó, pega aqui. E puxa o fio e faz o ponto. Agora, no outro ponto de base. Puxa o fio e faz o ponto. Ó, vai ficando assim. Coloca a agulha aqui nesse ponto de base. Puxa o fio aqui e faz o ponto. Vai aqui no próximo ponto de base. Puxa o fio e faz o ponto. Então, nós vamos fazendo dessa maneira, aqui por toda a volta, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para nós dar continuidade. Finalizei aqui a carreira de ponto caranguejo e ficou assim. Agora, aqui nós vamos virar e vamos trabalhar aqui agora. Fazer apenas uma carreira aqui. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui 7 pontos baixos. Aqui já é o primeiro. Então, vamos fazer aqui um ponto, 2, 3, 4,
5 pontos, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer 3 meio ponto alto. O primeiro será aqui. Um meio ponto. Agora, o segundo meio ponto. E o terceiro meio ponto. Agora, bem no meio, aqui nós vamos fazer um ponto alto, bem aqui no meio. Então, aqui vai um ponto alto. E agora, pra cá, nós repetimos. Vamos fazer aqui 3 meio ponto e finalizar com 7 pontos baixos. Então, o primeiro meio ponto, o segundo meio ponto e o terceiro meio ponto. Tá fechadinho aqui. Então, aqui o terceiro. E agora, nós vamos fazer os 7 pontos baixos, até finalizar. Então, finalizei aqui com os 7 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos cortar o fio, deixando um pedaço para costurar. E tá pronto a orelha. Lembrando que nós precisamos fazer 2 orelhinhas. Tá pronto as 2, então.